Desta vez é para valer, cantemos como começamos. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como foi batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Queridos filhos e filhas, a quaresma já começou de 2024. O carnaval já terminou. E a quarta-feira de cinzas foi o marco do início deste tempo quaresmal. Há muitos que ainda não despertaram para esta realidade. E mesmo nós precisamos um pouco de tempo para ir assimilando este espírito quaresmal, de penitência, de conversão, tempo favorável de bênçãos. Neste ano, eu escolhi enfatizar este aspecto: a graça, a bênção, o privilégio, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, que é nos oferecer a quaresma. Parece paradoxal, parece esquisito, parece estranho, mas é um zelo do Senhor. Hoje, a linha mestra que conduz a liturgia é única. É clássico que sempre o primeiro domingo da quaresma tenha por evangelho a tentação do Senhor. Mas hoje tem uma particularidade de ser do evangelista Marcos. E vamos ver o que há de particular. Mas a primeira leitura, por que Gênesis? Por que falar hoje em Gênesis do dilúvio? Para ameaçar? Para causar medo? Qual o objetivo desta leitura, onde fala-se dessa catástrofe que aconteceu, onde o homem foi purificado, a humanidade, porque não seguiu a Deus? E depois, o arco-íris que aparece como um sinal. O objetivo é lembrar que, apesar que o ser humano, virar as costas para Deus, afastar-se de Deus, mesmo de uma humanidade que merecia a extinção, não é valorizar aqui aqueles que morreram, mas aqueles que foram salvos por Deus. Repito, o dilúvio aqui não é para falar de quantos morreram fora da arca, mas o quanto o amor de Deus salvou aqueles que pôs na arca. Compreende a diferença? Para dizer que este Cristo, aquilo que vamos viver na quaresma, e vamos viver na paixão, morte e ressurreição, repete o que aconteceu no dilúvio. Veio para salvar os que aceitam estar na barca, que é sua igreja. Isso é lindo demais. Segundo ponto, e quem nos ensina é a segunda leitura, que aquela água é o batismo.
Se a nau, a barca, é a igreja, e conduzidos nesta quaresma pela mãe igreja, seremos salvos, porque Deus nos quer salvos, Deus não nos quer mortos. A felicidade de Deus é um pecador convertido, um filho que retorna à casa. Se um pai ou uma mãe fica feliz com um filho, uma filha que volta ao bom caminho, imagina Deus. O segundo elemento está na segunda leitura, dizendo que o batismo é esta água, que uma vez que eu e você, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nascemos para a graça, vivemos para a bênção. É muito lindo isso, é muito forte. E é nessa mesma linha que chegamos no Evangelho. Mas o Senhor falou que tem uma particularidade, eu vou buscar na tua memória. Toda vez que fala da tentação de Jesus, o que você lembra? Do diabo, evidentemente, mas das tentações. Quantas são as tentações? 3. Mas engraçado que hoje não fala delas. Marcos não as cita. Por quê? Por que Marcos não as cita? Não faz menção. Claro, porque ele subentende que se saiba, mas porque ele tem outros objetivos que vamos entender agora. Veja, diz o texto: o Espírito levou Jesus para o deserto. Isso é Marcos. Agora eu te pergunto, pode Deus incitar a praticar o mal? Uma pergunta teológica, eu sei que é. Pode Deus incitar, estimular o padre, você, a fazer besteira? Não, não está na natureza de Deus. Não pode de Deus vir o mal, porque Deus é sumamente bem e bom. Então, filosoficamente, teologicamente, como é que eu vou entender que o Espírito levou Jesus para o deserto? Não foi para ser tentado. E se entenda para ser tentado, aqui não é para a prática do mal, é para colocar a fé, a minha, para colocar Jesus no momento de decisão. Isto sim, sem nenhum privilégio, sendo filho de Deus, sem nada de diferente, por ser filho de Maria e de São José. Ele foi para o deserto, e lá ele foi chamado a tomar decisão. Lá ele foi chamado a fazer escolhas, como eu e você. E o Espírito Santo faz isso em mim, o Espírito Santo faz isso em você. Gente, quando a gente fala, nós que somos da renovação carismática católica, eu prego tanto agir no Espírito, deixar-se conduzir no Espírito. Quando a gente fala isso, chega até me dar arrepio, porque o que a gente pensa? Que o Espírito Santo vai vir e vai ser o lá, e vai estar tudo resolvido.
só consolações, só momentos de arrebatamento. Palavra que está em moda agora, né? Arrebatamento, até no trio elétrico. Pensa que eu não sei? Não sei se daqui a 10 anos vai chegar. Eu acho que não vai, sei lá. Tá, não vou arriscar. Mas a gente tem uma visão errada. Eu preparei hoje meu sermão para você que é de igreja, você que prega, viu? Você que está me escutando em casa, você que quer viver a quaresma. Cuidado, o Espírito Santo vai te levar, não para ser tentado para fazer coisas erradas. Eu falei que isso é impossível, mas Ele vai me levar para retomar as minhas decisões de padre. Isso é poderoso. Ele vai te levar como pregador, como pregadora, como grupo de jovens, vai te levar como batizado nesta quaresma, se você deixar, a refazer, retomar suas escolhas. E isto fará diferença no resto do ano. Você vai ser alguém que veio do batismo, mas pela infusão do Espírito Santo, você vai ser um pregador melhor, um cantor melhor, você vai ser uma mãe melhor, um pai melhor, um padre melhor, porque o Espírito Santo vai te levar a crescer, aperfeiçoar, purificar, revigorar a adesão a Deus. Gente, se isso acontecesse nessa quaresma, que coisa boa. Um ministro de Eucaristia com uma maior adesão a Deus, um coroinha mais apaixonado por Deus, um religioso mais envolvido nas coisas de Deus, um padre mais ardoroso, uma mãe. Eu dizia no rádio esses dias, a mãe chorava muito pelos filhos. Eu orientei ela em alguns pontos, mas o primeiro ponto, vocês vão lembrar que eu disse para ela: mulher, você tem algo muito poderoso com você, teus joelhos. Lembra disso? Quem lembra disso? Joelho é poderoso. Jesus foi submetido a isto, não foi poupado, e eu e você também o somos. Não precisamos ir para os desertos do Saara, mas nos nossos medos, nas nossas angústias, incertezas. Como é difícil a gente decidir na incerteza. Uma mãe, um pai na educação, como é difícil isso. Eu estou pegando cada rabo de foguete no rádio esses dias, mas gente do céu, afrouxaram a moral um pouco, né? Afrouxaram um pouco, está meio feio o negócio, meu. Talvez está precisando de uma quaresma. Os casais estão precisando de uma quaresma. Sabe o que é quaresma? Desligar um pouco a televisão, desligar um pouco o celular. Sabe que seria uma bênção se você esquecesse de pagar a sua internet dentro de casa. Por que vocês estão dando risada? Olha que penitência. Não vou olhar no celular, é de repente fazer assim, 24 horas sem internet. Escutei lá no canto. Não morre não, gente. Mas e se acontecer alguma coisa, não vai conseguir me ligar, porque eu não vou. Gente, antigamente você tinha orelhão. Antigamente, se acontecesse alguma coisa, você mandava carta.
uma quaresma no casamento, um apagão. É impressionante, segunda particularidade de Marcos, ele coloca ali, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Marcos diz que durante os 40 dias ele foi tentado, e não só no final. Isso faz toda a diferença, porque na vida sempre nós temos o inimigo. Eu fico pensando, o diabo foi um péssimo coach, hoje está na moda. São os péssimos conselhos que nós recebemos, são as péssimas ideias que não nos são dadas, são os péssimos conselhos que são ofertados, e eles são constantes, meus irmãos. Quando vem a angústia, o medo, você vai falar assim, mas você sabe que a maior arma do ser humano, do diabo contra o ser humano, chama-se medo. Ele põe medo dentro de nós, medo de amar, medo do outro, medo de Deus, medo de não ser digno. É impressionante, meus irmãos, que Marcos nos conta outro aspecto, que ele vivia entre os animais selvagens e os anjos. O que é que Marcos quis nos dizer? Aí precisamos do Gênesis. Adão vivia entre os animais e os anjos vinham servir Adão e Eva. Mas quando pecaram, os animais se revoltaram. Isaías dizia que quando o Messias voltasse, criança e cobra brincariam juntas, leão e o cabrito. Então aqui Marcos está nos dizendo que ele, Jesus, se foi o novo Noé, aqui é o novo Adão. O novo Adão, aquele que vem trazer a paz, restabelecer a paz. Então, quando o Evangelho de Marcos hoje, a mensagem é: vencer o diabo é vencer a guerra, é chegar na paz interior, na paz na humanidade, na paz com Deus. Então Marcos está dizendo que o novo Adão, vem restabelecer a paz que perdemos. A segunda parte do Evangelho de Marcos é um convite à conversão. Jesus foi para a Galileia pregando e dizendo: o tempo já se completou, o reino dos céus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Filhos, essa segunda parte para mim, eu não sei, já brincaram de ferrorama? Eu nunca tive, sempre tive vontade, mas nunca tive. Brincava dos outros, mas é um trenzinho que coloca no trilho. Eu diria assim: convertei-vos e crede no Evangelho é a gente se deixar ser um vagão no trilho. A locomotiva, o Espírito Santo. Se eu e você, e você consegue colocar a tua família no trilho, agora, primeiro domingo, o Espírito Santo leva longe.
Mas se tiver desencarrilhado, o marido desencarrilhado, a mulher desencarrilhada, os filhos desencarrilhados, um ou todos, não vai para lugar nenhum. Quando você se coloca no prumo, no trilho, querendo, Deus leva. Jesus fez isso. Porque o Espírito Santo levou ele para o deserto? Para depois impulsioná-lo. Nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo. É tão forte hoje a imagem da barca, Noé, animais, dilúvio. E volto a dizer, nunca pense nos que morreram. Eles não quiseram. Pense no quanto Deus fez para salvar na barca. Assim é o Cristo no batismo, nas águas do batismo, na barca da igreja. E por isso, deixemo-nos conduzir pelo Espírito Santo. Se nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, a obra vai ser linda. Então você vai ficando de pé e vai cantando: desta vez é para valer, desta vez é para valer, desta vez é para